Tá legal? Muito obrigado por essa audiência. Vamos agora fazer a leitura aqui um pouquinho dos artigos que estão no Código de Processo Penal e que dizem respeito, esses artigos dizem respeito ao júri popular. Então, os nossos alunos, quando nós fazemos júri popular, a gente não procede àquele sorteio dos 25 para o 7. Já encontramos ali um número menor e sorteamos os 7. Que é simulado, né? Às vezes a gente não encontra 25 jurados para fazer esse sorteio. Bom, feito então formado então o conselho de sentença, é o artigo 472. Vocês devem começar a estudar do artigo 472 em diante até o final do rito do júri, certo? No 472, formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Olha a exortação, porque os alunos têm que aprender a habilidade de falar, de se comunicar, os termos técnicos, né? Na faculdade é para isso. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão: assim prometo, levantando a mão, assim prometo. Parágrafo único. O jurado em seguida receberá as cópias da pronúncia, que foi a pronúncia, a passagem da primeira fase do júri, que o júri é bifásico, da primeira fase em que houve as audiências de instrução pelo juiz togado, para a segunda, onde é a sessão do júri propriamente dita. Ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Artigo 472. Prestado o compromisso pelo jurado, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz presidente, quem é o juiz presidente, gente? Vamos repetir? O juiz presidente é o juiz togado, juiz de direito, fez o curso de 5 anos, vai presidir o júri. Muito importante esse vídeo, vai ficar gravado, para que vocês possam tirar essas dúvidas e deixar esses esclarecimentos na mente de vocês. Então, ele fará totalmente, novamente, a mesma coisa que ele fez na instrução inicial, na audiência de instrução. Ele vai chamar as testemunhas do Ministério Público, as testemunhas da defesa. Primeiro faz as perguntas, são feitas as perguntas diretamente pelo Ministério Público à testemunha, diretamente pela defesa à testemunha. Depois tem os peritos, né, que poderão também ser inquiridos. O juiz-presidente pode fazer também perguntas. Depois nós teremos, depois dos peritos, as acariações, se necessárias. No caso de perícia de inimputabilidade, presta atenção, gente, esse ponto que é importante. Perícia de inimputabilidade, o juiz togado tem um perito, geralmente de um órgão público. Esse é o perito oficial, ele vai dar um laudo. Tanto o Ministério Público quanto a defesa, geralmente em caso de inimputabilidade, por tradição, se fala muito no psiquiatra. Então, o psiquiatra do juiz, o perito, o psiquiatra é o médico formado com 2 anos de especialização em psiquiatria. Depois vem o Ministério Público. O Ministério Público tem um assistente técnico da perícia, né? E a defesa tem seu assistente técnico. Então, aí os laudos irão se confrontar. O assistente técnico pode confrontar, questionar, pode inclusive fazer perguntas também, como pode fazer o outro assistente técnico. No caso Suzana Richthofen, se vocês quiserem ver na internet, houve uma guerra de laudos. Laudo do perito judicial, laudo do Ministério Público, laudo da defesa. E ela queria fazer progressão de regime. Passado o regime fechado, eu não sei como está o caso dela agora, não estou acompanhando, para o regime semiaberto. E do semiaberto poderia ter as saídas temporárias, certo? Então tudo isso que foi feito no caso dela especificamente, de Suzana Richthofen, foi feito isso. E nesse caso que foi feito isso, teve guerras de laudos periciais para provar e para saber se ela tem capacidade ou não de progredir de regime. A mesma coisa em inimputabilidade. Também agora está acontecendo com o caso de Alexandre Nardoni, pedindo testes psicológicos, psiquiátricos, para ver se ele consegue responder a estar num regime mais livre, semiaberto, e a ter as suas saídas temporárias também para visitar seus familiares. Então, a guerra de laudos. Então, terminada essa fase de instrução, e essa fase de instrução é só as perguntas, é só a inquirição, é só a oitiva das testemunhas, dos peritos, acariações, etc, etc. Na segunda fase, aí nós vamos para o artigo 476, anota aí, do 472 do Código de Processo Penal,
até o 475. Aí nós temos uma espécie de, dentro da sessão do júri, uma repetição no sentido de procedimento, que pode mudar tudo, né? Procedimento de oitivas novamente. Do 476, aí nós temos a questão de encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia e das decisões posteriores que julgar admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Então aí começamos, fim da acusação, terá a palavra a defesa. Aí no caso do júri simulado, a gente colocou meia hora para cada, réplica e tréplica de 15 minutos para cada, o que não é o caso do real, do júri real. Aí a acusação e a defesa do jurado poderão a qualquer momento, por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos, é o artigo 480, a folha dos autos, onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se assim ao jurado solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele legado. Concluídos os debates, o presidente indagará aos jurados se eles estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Qualquer esclarecimento, o jurado pede diretamente ao juiz, e o juiz esclarece. Os jurados, nessa fase do procedimento, terão acesso aos autos e de tudo o que ocorreu no crime e poderão solicitar ao juiz quaisquer informações que assim desejem, certo? Por final, nós temos o questionário e sua votação, que são as quesitações. Uma das questões muito difíceis aqui é a questão de o jurado absolve o acusado se sim está absolvido, se não está condenado. Essa pergunta dá muita dúvida e muito jurado assina sim ou não sem saber o que está assinando. Isso é muito grave, certo? Nós temos no 483, que é essa fase de quesitação, nós temos o inciso 1, materialidade do fato. Tem que perguntar, porque para existir um crime tem que ter materialidade e autoria. Materialidade do fato é um corpo, um exame de corpo de delito. Autoria, 2, se ele foi o autor ou teve alguma participação. E aí vamos à terceira questão, que é se o acusado deve ser absolvido. E aí nós temos as outras questões que vocês vão ler no artigo 483 do Código de Processo Penal, em que vai falar sobre aumento, diminuição de pena, agravante, atenuante e outras questões inerentes, inimputabilidade. E, por fim, o juiz, a partir do artigo 492 do Código de Processo Penal, o juiz em seguida, vai proferir a sua sentença. No caso de condenação, ele vai fixar a pena base. Então ele faz o que nós chamamos de Direito Penal 2, que eu dou na faculdade, é a dosimetria da pena. Há uma dosimetria da pena, há uma dosagem da pena para que você tenha ou não aquela pena alcançada dentro do que determina o Código de Processo Penal e o Código Penal. Então nós temos aí a dosimetria da pena, certo? E aí começa o quê? Começa o trabalho do juiz para, depois de respondida a quesitação, fazer a dosimetria da pena. Por final, chegando ao final do rito do júri, fiz assim um resumo bem rápido, bem resumido, resumo bem rápido, bem sintético, bem uma síntese. E aí no final nós temos que são atribuições do juiz-presidente, além de outras referidas nesse código. Ele fará o final, está aí no artigo 497, o juiz vai prolatar, proferir a sua sentença, onde todos, aí o juiz togado, o juiz de direito, aquele que presidiu a sessão do júri, e os jurados, os 7 jurados, eles vão dizer se é ou não, se é absolvido ou condenado. O juiz presidente, o togado, ele vai fazer a dosimetria da pena. Todos se levantam e aí o juiz profere a decisão. O réu, estando solto, ele vai fundamentar se o réu vai ficar preso ou não. Se vai haver a prisão, se vai decretar a prisão preventiva. No caso, se o réu já estiver com prisão preventiva, vai decretar se vai manter a prisão preventiva ou se vai revogá-la para que ele possa responder em liberdade. Certo? O juiz togado vai dizer se ele responde ou não, o réu responde
ou não em liberdade, certo? Então, encerrada aí essa síntese do que foi o nosso júri, eu quero agradecer a vocês por demais por ter feito esse júri e foi uma coisa maravilhosa. Nós estamos com um convênio também aí na Associação dos Policiais Militares, Associação de Policiais Militares, Bombeiros, Reservistas e Ativos, ali no edifício Lar Brás, sala 603, nosso presidente Pires, policial militar, presidente Pires, um grande abraço. E nós estamos com orientação jurídica, uma equipe, aí o Rosemário, doutor Rosemário, doutor Rosemário, nosso estagiário, e outros advogados, para que se possa ter então a orientação jurídica a todo e qualquer policial que nos procure, sendo filiado ou não, certo? E estamos filiando também pessoas da ativa. Um abraço à Associação dos Policiais Militares, Bombeiros Militares da Reserva e agora filiando também da ativa. Edifício Lar Brás, ali na Avenida Estados Unidos, logo na entrada, 603, do lado esquerdo, logo de frente à Caixa Econômica Federal. Estaremos fazendo a orientação jurídica e a mediação de conflitos. O policial militar tem um problema familiar, tem um problema de briga, divórcio, desentendimento familiar, nós estamos fazendo essa mediação familiar lá na associação. Um grande abraço aí à associação. O nosso sindicato dos aposentados, pensionistas e pré-aposentados da UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, nós também fazemos a mediação familiar, a orientação jurídica também. E ao Sindicato Técnico de Enfermagem, também da União Geral dos Trabalhadores, nós também fazemos a mesma coisa, a mediação familiar a mediação familiar e a questão da orientação jurídica. A gente faz esse trabalho é um trabalho brilhante, agradecendo aí a toda a oportunidade que nos é dada pelos sindicatos da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Grande abraço a Magno Lavigne e a Coscova, palmas Coscova. Magno Lavigne, nosso presidente, a UGT, União Geral dos Trabalhadores, está conosco e nós estamos aqui para atendê-los. E também a terapia, seja ela a terapia junguiana, seja a terapia de constelação familiar e seja o coach terapêutico cristão. Quando o médico, evidentemente respeitando, tem sua importância, a medicação tem sua importância, mas quando a falha ocorrer, quando não estiver funcionando a parte médica, nós vamos ter que entrar com o que, gente? Não tem outra saída. Vamos ter que entrar quando o material científico, que a ciência material falhar, aí vamos entrar com a fé. E não tenha dúvida, depressão, ansiedade, transtorno de pânico, tenha fé em Deus, tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo e nós vamos entrar com o coaching terapêutico cristão. Pode ligar, nós temos a clínica social 5571 99103 0089. Vou repetir, 5571 99103 0089. Está entrando aqui na linha, não quer falar, mas é de Tampa, nos Estados Unidos, uma senhora que está nos ouvindo, acompanhando, muito obrigado, foi aqui, ela fez o curso de Direito aqui no Brasil, está fazendo o curso de Paralegal nos Estados Unidos, parabéns, estude bastante, a senhora pode ser advogada no Brasil, pode ser também nos Estados Unidos, vá em frente, ninguém vai além dos seus sonhos, vá em frente, vá produzir, vá trabalhar, mas ela está passando por um momento de uma angústia muito grande, porque se mudar de país, imigrar não é fácil. Então ela está nos pedindo aqui, eu digo a ela, pode me ligar no 55, aí dos Estados Unidos, a gente atende pelo WhatsApp, 5571 99103 0089. 5571 99103 0089. 5571 99103 0089. 5571 99103 0089. Então a senhora pode nos ligar, nós vamos fazer uma oração para a senhora, nós vamos estar fazendo a questão do coaching e a questão da terapêutica cristã. O que seria o coaching? O coaching é treinamento, gente. Tudo que for treinamento é coaching. O coaching é como uma carruagem, né? Naquela época
antiga na Europa, não é verdade? Coach vem disso. Então, o cocheiro leva a pessoa do ponto A até o ponto B. O coach vai daqui para frente. A terapêutica vai te voltar um pouco para trás. Então, o coach terapêutico cristão, ele é fantástico. Porque o senhor e a senhora vai ter todo esse arcabouço. Vamos ver o que aconteceu no passado, quais são os seus traumas. Vamos ressignificar isso. Vamos fazer uma limpeza nesse seu inconsciente. Esse seu inconsciente está poluído de coisas passadas, de traumas, de coisas ruins. Vamos fazer uma limpeza, vamos deletar, vamos limpar. Vamos fazer uma nova pessoa, certo? Porque só existe o hoje, aqui e agora. Não existe o passado. O passado já foi. Nem existe o futuro. O futuro não veio ainda. O que existe é o presente. E o presente é muito importante. Então, estar aqui e agora, vivenciando esse aqui e agora, é muito importante. Então, trabalhamos também com a linha Mindfulness, ou seja, aqui e agora, o presente e a aceitação de si mesmo. Aceitar. E quando nós estamos na área cristã, é maravilhoso, porque você começa no coach, você tem um coach muito parecido com a terapia cognitiva comportamental. Só que a terapia cognitiva comportamental vai um pouco para trás, certo? E vai para o presente também. Mas o coach fica no presente. Então, a criação de um novo condicionamento, a criação de novos hábitos, a criação de nova cultura sua, de enfrentamento, de atitude, de toda vez ter um novo hábito, um novo ciclo de pensamentos, emoções, sentimentos e comportamentos. Então, a partir daí, tudo isso é feito através do corpo terapêutico cristão. Maravilhoso. É uma linha espiritual. Vale a pena trabalhar nessa linha. Vale muito a pena. É muito legal. Eu estou muito feliz de estar podendo participar deste programa, falando para o senhor e a senhora nesta linha, e que Deus nos proteja. Nós estamos aqui com a promoção que está acabando, gente. Infelizmente está acabando. Se você quiser ligar, liga logo, tá? Liga logo, manda o zap 5571991030089. A promoção está acabando já essa promoção, é a Bíblia, certo? Que pode comprar, são duas promoções, a Bíblia do pregador pentecostal, mais o audiolivro de depressão. Esse está custando R$230. A promoção está acabando. Chega no seu endereço aí. A Bíblia bonita, muito, muito legal. E se quiser mais completo, é a Bíblia, né, do pregador pentecostal, o audiolivro de depressão, mais o livro de coach cristão da doutora Cristiane Almeida. Aí sai R$270. Eu não tenho como segurar essa promoção está acabando. Então, quem quiser comprar, ligue logo, porque nós estamos realmente fechando essa promoção. Não sei nem se segura essa promoção até para a semana, certo? Porque o preço vai aumentar, não tenha dúvida nenhuma. Se for em dólar, é só você dividir em dólar. Temos já uma pessoa na Flórida, nos Estados Unidos, me parece que é Orlando, um grupo de pessoas aí, um grupo de igrejas, muito obrigado, pediram essa promoção, estão convertendo em dólar, vendo a quantidade e mandando, a gente manda pelo correio, tranquilamente chega aí até o senhor e a senhora. Vamos ver se a gente consegue falar com o nosso pastor Almeida, que está nos ouvindo, vamos ver se a frequência está boa. Tivemos problemas com a internet ontem à noite também, tentamos, vamos ver se a gente consegue falar com o pastor Almeida. Aí eu passo para o meu amigo Coscova aí, pastor Almeida, diretamente dos Estados Unidos, para fazer uma oração aqui, é nosso parceiro aqui na Rádio Joia, neste programa maravilhoso, para o trabalhador brasileiro, baiano, que sentia essa síndrome de burnout, possa, através da oração, revigorar-se, estar pronto, preparado. E aí na Bíblia tem uma pregação muito bonita do levanta-te. Não está conseguindo não, pastor Almeida? Pastor Almeida está com problema de frequência, pastor. Não estamos conseguindo falar contigo. Não está conseguindo não, né? Está dando o quê? Só chama. Só faz chamar. Então não estamos conseguindo falar com o pastor Almeida. Daqui a pouco a gente tenta de novo falar com ele, certinho? Que é o nosso parceiro aqui da rádio, está conosco aqui e está atuando forte mesmo no sentido de estar conosco aqui no nosso programa da rádio. Vamos continuar o nosso trabalho sobre a ansiedade, sobre o domínio da ansiedade. O Brasil
tem uma das populações mais ansiosas do mundo, com 19 milhões de pessoas sofrendo com a doença. O alívio pode estar em novas terapias, que alteram as memórias, testes que permitem a escolha do remédio certo para cada caso e até o uso de tecnologias de realidade virtual. Muito importante esse estudo científico que nós estamos vendo aqui, que é um artigo sobre o domínio da ansiedade. Então a pergunta que as pessoas fazem: se elas perderem o emprego, se forem assaltadas, se o filho ou a pessoa ficar doente, se algum membro da família ficar doente, certo? Se perder suas economias no negócio, se houver uma falência, são conjecturas. Conjectura é uma característica da mente humana que foi formatada para analisar o máximo possível de cenários e chegar na decisão acertada. O problema é que em tempos tão difíceis quanto os atuais, o se, deixou de ser, para muita gente, um recurso que dá segurança na tomada de decisão, para se tornar um pensamento neurótico que atormenta com incerteza a cabeça de quem busca um caminho a seguir. Então, a pessoa fica na conjectura se, e não vive o presente. O presente não tem se, o presente é. Quando a Bíblia fala Jesus está passando, ele está passando agora. Não foi ontem, nem será no futuro. Ele está passando agora, é o presente. Então a ansiedade tomou conta do Brasil. Cerca de 19 milhões de brasileiros sofrem da doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. A doença, ela é diagnosticada demoradamente e por isso ela pode estar condicionada e pode estar se agravando cada vez mais. Pode existir um agravamento da doença, pode existir uma continuidade da doença, pode existir tudo isso. E isso pode representar para cada pessoa um estado psicopatológico. Então, a demora na retomada da economia e um desencanto em relação ao futuro aumentaram as angústias dos brasileiros. A crise aumentou a angústia dos brasileiros. E dos trabalhadores, muitos deles desempregados. Coisa triste para o nosso país. Segundo a Interfarma, a entidade que reúne as principais farmacêuticas em atuação no país, em 2016 o faturamento com a venda de ansiolíticos foi de 342 milhões. Certo? Houve um aumento de 10% em relação ao ano de 2017. Veja que alavancagem nós tivemos aí. A ansiedade é em si um sentimento benigno. Ela faz parte dos recursos mentais desenvolvidos pelo ser humano ao longo da evolução para se proteger de ameaças à sua sobrevivência, como o medo. O medo é importante. Por que o medo é importante? Porque o medo nos faz recuar diante de um perigo. Então o instinto é um mecanismo que deve ser usado de uma importância muito grande para todos nós, certo? Na medida certa, ela significa prudência. Não é por outra razão que, do ponto de vista cerebral, ela tem parte de seu processamento registrado nas estruturas mais primitivas, as primeiras a funcionar quando o homem lutava com outros animais por espaço e comida. Então a ansiedade, o medo, ela está aí e geneticamente está na nossa morfogenética, está na nossa filogenética, está na nossa genética que vem da nossa espécie como ser humano, certinho? Então, não é por outra razão, do ponto de vista cerebral, que o homem guarda esta questão da ansiedade. A ansiedade tem seu papel. Agora, o que nós estamos vivendo na sociedade atual, sociedade competitiva, uma sociedade de extrema tecnologia, extremo individualismo, é o aumento da ansiedade. A ansiedade tem aumentado profundamente. As primeiras a funcionar, quando o homem, a ansiedade era um dos mecanismos primeiros a funcionar, quando o homem lutava na época da pedra lascada, certo? Então nós temos aqui, por meio do aprendizado com as situações, associações e registros das memórias, aprendizado diante de uma situação, registro na memória, certo? E parte do cérebro, como por exemplo a amígdala e o hipocampo, passaram a atuar conjuntamente para aliviar o que representa a ameaça, certinho? Quando
a conclusão era de que a defesa se fazia necessária, sinais enviadas ao resto do corpo preparavam a reação. Então aí nós temos um aprendizado, certo? Um registro na memória de uma ameaça, certo? Isso tudo é muito importante na parte cognitiva humana para a sua sobrevivência. O homem registrava, por exemplo, o lobo, registrava o ruído do lobo e passava a ter medo ou a mesma ansiedade no sentido de conflitar-se, de recolher-se à caverna, de colocar fogo para se defender. Então é um mecanismo cognitivo importante no ser humano. E o se, que são as conjecturas, são o espectro lógico que o ser humano faz para a tomada de decisões. Mas tudo isso está extrapolado no mundo atual. Por que está extrapolado? Está além do que é permitido, além do que é possível ser feito nesse momento, certo? Quero aqui agradecer mais uma vez, alunos mandando aqui o e-mail, muito feliz com os júris, volto a repetir, os júris simulados, que foram maravilhosos esses júris, tanto do Dr. Bumbum, como no Maníaco de Goiânia, como também o da mulher de Maragogipe, a senhora que assassinou o marido e a amante, certo? Então, voltando aqui, a ansiedade, o aluno aqui me interrompeu um pouco aqui, mas nós temos o coração e pulmão acelerados para garantir maior suprimento de sangue e oxigênio. Glândulas sudoríparas, elevando a produção de suor para manter a temperatura estável. Éramos puro instinto naquela época. A análise das informações sob a luz da lógica veio depois, quando a mente ganhou recursos para decidir pela mobilização de energia somente quando fosse realmente necessário. Ou pelo menos deveria ser assim, por uma combinação de fatores que inclui predisposição genética, circunstância do ambiente e experiências pessoais. A mente pode se manter em alerta permanente, inibindo aí as suas ações, inibindo aí a sua movimentação, certo? Essa análise racional se sobrepõe e desarma o sistema quando a ameaça não é real, certo? Então é preciso distinguir o que é uma ameaça real do que é uma ameaça não real, certo? Essas funções egóicas, elas têm que estar totalmente sincronizadas, totalmente envolvidas dentro desse processamento, porque se a gente não faz a distinção do que é real daquilo que não é real, nós temos o quê? O que é real do que não é real, nós temos o quê? Nós temos uma ilusão. Nós ficamos iludidos com aquilo e a partir desta ilusão a gente passa a ter os problemas psicopatológicos, que são problemas que se tornam reais também, são problemas que vivem aí na realidade, certo? Então, sai-se do campo da prudência para estar no campo da patologia. A ansiedade, ela tem um campo de atuação, que é a prudência do ser humano, tanto o medo como a ansiedade. Mas ela sai, extrapola, ela vai invadir os outros campos para justamente atingir a psicopatologia. Ao contrário do primeiro, uma vez, ao invés de proteger, que a prudência é para proteger, certo? O último, que é a psicopatologia, desgasta, desorganiza e pode, aí caminhamos juntos, a ansiedade com a depressão. Então, tá com ansiedade, tá com depressão, liga 55719 9103-0089, 55719 9103-0089, 55719 9103-0089. Quer uma terapia junguiana, uma terapia de constelação familiar ou um coach terapêutico cristão? Nós estamos aqui às ordens, certo? O organismo fica exposto, levando a colapsos, inclusive na questão cardiovascular, taquicardíaca, certo? E hipertensão pode ser gerado por isso. E não esqueçam da psicossomática, começou na psique, se somatizou no corpo, certo?
fibrilação arterial e outros sintomas. Dores, às vezes aparecem dores no corpo provenientes desse estresse. Insônia, ou o lado de emagrecimento ou o lado de obesidade, entre outras repercussões. A manifestação da ansiedade patológica ocorre de diferentes maneiras. Uma das mais comuns é a ansiedade generalizada. É aquela em que o sujeito está constantemente ansioso. Pode estar no trânsito, pode estar em casa, pode estar no trabalho, pode estar na noite, ele está extremamente ansioso. Nesse caso, há um temor difuso das coisas em geral, embora uma ou outra pessoa possa se sobressair em diferentes níveis e graus, certo? Então, na atual realidade brasileira, entra na lista o receio que os problemas brasileiros, porque em cada país a gente tem uma questão sociocultural, e aí a gente trabalha com o inconsciente coletivo. No Brasil, por exemplo, em outros países nós temos outras situações e temos até não especificidades. Uma generalidade não, uma ansiedade generalizada não específica, certo? Certo? 9h30, Coscova. A hora está chegando no final do programa, mas não chegou, está chegando. Vamos lá. Na atualidade, na realidade, estamos chegando. O programa termina 9h40, né, Coscova? Concorda? Estamos chegando. Então, continuando aqui. A sensação constrói gradualmente um cansaço que não passa, uma irritação com qualquer coisa, dificuldade para pegar no sono, se instalam. Outros gêneros são a síndrome do pânico e a fobia social. Nós temos aqui que, na atualidade brasileira, estão na lista o receio de perder o emprego e o sofrimento, o medo com a violência. Então, olha só o grau de segurança pública que nós temos. O medo de perder o emprego, o sofrer com a segurança pública, o medo de uma desvalorização da moeda e perda do poder aquisitivo, que já é sentido pelo brasileiro. Esses fatores estão gerando uma situação de ansiedade, certo? As situações cotidianas, como trânsito parado, desencadeiam sintomas como taquicardia, falta de ar. Na fobia social, nós temos o pavor de se expor, desencadeia também os mesmos sintomas, certo? O pânico é proveniente também desse processo de ansiedade, que pode gerar um transtorno do pânico, um engarrafamento, uma fila num banco, certo? Isso pode desencadear o quê? Taquicardia, sudorese, sensação de mal-estar, sensação que vai morrer e outras sensações. Tudo isso a gente faz através, inclusive o trabalhador, ele sofre também dessa ansiedade generalizada. E é preciso que venhamos a tratar esse trabalhador com dignidade, porque não adianta a gente ter aí um empresário, um diretor, aquele que é extremamente produtivo, sabe que o trabalhador, a mão de obra é importante. Que significa o que essa mão de obra? Significa que são pessoas que estão ali à disposição, são pessoas que estão à disposição da sua companhia. É um capital humano essencial, é um capital humano importantíssimo, é um capital que precisa ser extremamente valorizado, extremamente cuidado. Então não podemos perder de vista que um colaborador de uma companhia, ele é essencial. Então por isso aí nós temos o quê? Nós temos que a ansiedade que gera a depressão, ela pode gerar outros problemas, como afastamento do trabalho, perda da capacidade elaborativa e até mesmo o afastamento definitivo. Então podemos evitar isso na questão trabalhista. Por isso ligue 5571991030089. 5571991030089. 5571991030089. 5571991030089. 5571991030089. É o WhatsApp, ligue, se cadastre e nós podemos fazer a terapia do coach terapêutico cristão.
E aí faremos então a oração, faremos para que a pessoa possa se libertar de medicamentos, se libertar de medicamentos de tarja preta, medicamentos que são controlados, certo? E que não funcionam às vezes na pessoa. A pessoa fica estressada, a pessoa fica doente e o ciclo vicioso. Toma medicamento para passar. No dia que não tomar o medicamento, tem a síndrome de abstinência. Então tem que reduzir o medicamento. E a terapia não. A terapia resolve. A terapia, principalmente, o coach terapêutico cristão, que é o que está surgindo. Tem o coach psicanalítico, tem o coach terapêutico mindfulness, enfim, está surgindo vários tipos de coach. O coach hoje é o que há de mais moderno. O coach veio para ficar. Não tem caminho de volta. O coach veio para ficar. Goste ou não, mas o coach veio para ficar. E o coach é condicionamento, é modelagem comportamental. O coach modela também os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos. E esse ciclo faz você mudar o seu comportamento humano e a sua sensação. Nosso programa está chegando até o final. Muito obrigado por toda essa audiência. Aí o pastor Almeida que está nos ouvindo, não conseguimos contato. Desde ontem nós estamos com problema com a internet. Não sei se é aqui ou nos Estados Unidos, né? Não sei se o frio lá nos Estados Unidos é alguma coisa. É lá nos Estados Unidos. O Coscola está dizendo, aqui nossa internet está ótima. É lá nos Estados Unidos. Então, o pastor Almeida, infelizmente, não pudemos ter contato. Nós ligamos, e não foi, Coscola? Ligamos e não conseguimos o contato por alguma questão de frequência de internet. Mas no próximo programa, pastor Almeida, aí de São Petersburgo, é nosso convidado de honra. Não nos deixe para fazer a sua oração aqui, o nosso pastor Almeida, a oração da paz, a oração da harmonia. Uma salva de palmas aí, o pastor Almeida, que vai estar nos brindando no próximo programa, se Deus quiser. Quero agradecer a todos os senhores aí por essa oportunidade e dizer-lhes que o nosso programa chega ao final. Terapia 5571991030089. Ligue, é o nosso WhatsApp, 5571991030089. Coaching terapêutico cristão. Não perca a nossa promoção, compre a Bíblia do pregador pentecostal, mais o audiolivro Depressão, R$230. E mais, se quiser, a Bíblia do pregador pentecostal, mais o audiolivro de Depressão e mais a doutora Cristiane Almeida, dos Estados Unidos da América, Sarasota, esse livro maravilhoso do coach cristão, aí sai por 270. Esses preços, eu não sei se o nosso estoque chega até para a semana. Está vendendo muito. Então ligue logo, reserve o seu pelo zap, mande o seu e-mail, que a gente manda direitinho, ou mande logo o seu endereço e a gente manda a conta, faz o depósito e a gente manda imediatamente aí para onde você estiver. Nos Estados Unidos, em Orlando, já estamos aí com a encomenda de uma igreja, com várias pessoas que já estão comprando também. E aí, muito obrigado. O pessoal de Portugal ficou de fazer, faça logo o seu depósito para a gente poder fazer logo um envio disso aí, porque esse preço, com esses 3 livros, é promocional. Não sei quanto tempo vai durar. São Paulo também nos ligou. Acre, muito feliz aí receber o pessoal do Acre. Eu não conheço, gostaria de estar aí um dia desse. É uma terra maravilhosa, Brasil, né? A gente não conhece Coscola? Acre? Não conhece, o pessoal do Acre está nos ouvindo aí, a nossa radiojoia.com. Que maravilha, um grande abraço para o senhor e para a senhora. Meus amigos, muito obrigado. Nosso programa está chegando ao fim. Rádio Joia, aqui você é joia. UGT, União Geral dos Trabalhadores, nossos sindicatos conveniados com a terapia junguiana, com a constelação familiar, com a terapia mindfulness e com o nosso coach terapêutico cristão. Eu gostaria de que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoasse você, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, e nosso Senhor Jesus Cristo lhe proporcione muita saúde, muita paz, e muita saúde mental, muito equilíbrio, muita tranquilidade, muita serenidade, e que Deus dá as coisas no devido tempo. Deus tem o tempo dele, não é o seu tempo. Deixe de ser ansioso, largue a ansiedade, procure se trabalhar, porque a ansiedade está aí e no mundo jaz o maligno. No Brasil, vamos orar muito, porque eu acredito que o Brasil possa melhorar ou piorar, ninguém sabe, a situação nossa é muito difícil, merece orações por essa economia nossa que não está boa, sinceramente, definitivamente não está, mas aí nós temos que entregar isso a Deus. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar nos ouvindo. Até o próximo programa.
que estaremos aqui juntos com você. Aqui você é joia. Não esqueça, 557199103 0089. 557199103 0089. Ligue, faça a reserva da sua Bíblia, do seu audiolivro Depressão, do coaching da doutora Cristiane Almeida. Faça o curso de coaching cristão internacional, certificação americana. Nós estamos aqui para lhe servir. 557199103 0089. Muito obrigado por toda essa audiência. Rádio Joia, aqui você é joia. Coscola, meu querido, um grande abraço. Estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, Jesus Cristo nos abençoe e possamos ter aí um final de semana de muita paz, de muita alegria, de muita harmonia, de muita felicidade e que todos possamos estar juntos nessa caminhada aí de final de ano, em paz, em harmonia, com saúde mental e saúde física. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, glória a Deus, amém, muito obrigado a todos vocês, glória a Deus, fiquem com Deus e amém, e que possamos realmente cumprir tudo que Deus determinou para a nossa missão aqui na Terra. Muito obrigado. Até o próximo programa, aqui você é joia. Muito obrigado, um abraço. Fica com Deus todo mundo, um abração. Você acabou de ouvir Conexão Conhecimento. Minha pedrinha. Pedrinha. Sou vigia, viu, minha pedra?